Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Esperante. Nascido nas trevas, eles ainda trazem a sua mácula, marcada em seus corpos, tanto quanto o fogo marca suas almas. Considero Gas As Ocean, filho Navanes, uma fonte confiável, embora não esteja seguro quanto a esta tradução. Talvez seja melhor encontrar a citação original ao 14º livro de Seld e retraduzi-lo pessoalmente. Kaladin flutuava. Febre persistente, acompanhada por suores frios e alucinações. A causa provavelmente é uma ferida infectada. Limpe com antisséptico para afastar esprenos de putrefação. Mantenha a pessoa hidratada. Ele estava de volta a Larpetra com sua família, só que era um homem adulto, o soldado que se tornara, e não combinava mais com eles. Seu pai não parava de perguntar como isso aconteceu. Você disse que queria ser cirurgião. Um cirurgião. Costelas quebradas, causadas por trauma no flanco. Causado por uma surra. Coloque ataduras no tórax e proíba o paciente de tomar parte em atividades cansativas. Ocasionalmente, ele abria os olhos e via uma sala escura. Era fria, com paredes feitas de pedra e um teto alto. Outras pessoas jaziam ali, enfileiradas, cobertas com lençóis. Cadáveres. Eram cadáveres. Era um armazém onde eram enfileirados e postos à venda. Quem comprava cadáveres? O grão-príncipe Sadias. Ele comprava cadáveres. Os mortos continuavam andando depois de comprados, mas eram cadáveres. Os mais estúpidos se recusavam a aceitar isso, fingindo que estavam vivos. Lacerações no rosto, braços e tórax. A camada externa da pele arrancada em vários trechos, causado por exposição prolongada a ventos de grande tormenta. Cobrir as áreas feridas com bandagens. Aplicar um unguento de Denocaxi para encorajar o crescimento de pele nova. O tempo estava passando. Muito tempo. Ele devia estar morto. Por que não estava morto? Queria se deitar e se deixar morrer. Mas não. Não. Ele falhara com Tien, falhara com Goshel, falhara com seus pais, falhara com Dalet. Querido Dalet, ele não falharia com a Ponte 4, de jeito nenhum. Hipotermia, causada por frio extremo. Aqueça o paciente e obrigue-o a permanecer sentado. Não deixe que ele durma. Se sobreviver algumas horas, provavelmente não haverá efeitos duradouros. Se sobreviver algumas horas. Carregadores de pontes não deviam sobreviver. Por que Lamaril disse isso? Que tipo de exército empregava homens para morrer? Sua perspectiva fora estreita demais, míope demais. Ele precisava compreender os objetivos do exército. Ele assistiu o progresso da batalha, horrorizado. O que havia feito? Precisava voltar e mudar as coisas. Mas não. Ele estava ferido, não estava? Estava sangrando no chão. Era um dos lanceiros caídos. Era um carregador de pontes da Ponte 2, traído pelos idiotas da Ponte 4, que desviaram todos os arqueiros. Como ousaram? Como ousaram? Como ousaram sobreviver me matando?
estiramento nos tendões, músculos rompidos, ossos machucados e quebrados, e dores intensas causadas por condições extremas. Descanso obrigatório no leito a todo custo. Verifique machucados grandes e persistentes ou palidez causada por hemorragia interna. Isso pode indicar risco de vida. Esteja preparado para uma cirurgia. Ele viu o espreno de morte. Eles eram do tamanho de um punho e escuros, com muitas pernas e olhos de um vermelho intenso e brilhante, que deixavam trilhas de luz. Eles se aglomeravam ao seu redor, rastejando de um lado para o outro. Suas vozes eram sussurros, semelhantes ao som de papel sendo rasgado. Eles o apavoravam, mas não podia escapar. Mal podia se mover. Só os moribundos podiam ver os esprenos de morte. Você os via e morria em seguida. Só uns poucos, os muitos sortudos, sobreviviam depois disso. Os esprenos de morte sabiam quando o fim estava próximo. Dedos nas mãos e pés com bolhas, causadas pelo frio. Não deixe de aplicar antisséptico nas bolhas que se romperem. Encoraje o poder de cura natural do corpo. Danos permanentes são improváveis. Diante dos esprenos de morte, havia uma minúscula figura de luz, não translúcida, como costumava ser, mas feita de pura luz branca. Aquele rosto suave e feminino agora tinha feições mais nobres e angulosas, como uma guerreira de um tempo esquecido. Não havia nada de infantil nela. Estava de guarda sobre o peito de Kaladin, portando uma espada feita de luz. Aquele brilho era tão puro, tão doce. Parecia ser o fulgor da própria vida. Sempre que um dos esprenos de morte se aproximava demais, ela avançava contra ele, brandindo sua lâmina irradiante. A luz os afastava. Mas havia muitos esprenos de morte. Mais e mais, a cada vez que Kaladin estava lúcido o bastante para olhar. Delírios graves causados por trauma na cabeça. Manter o paciente sob observação. Não permitir ingestão de álcool. Repouso obrigatório. Administrar pau de braça para reduzir o inchaço cranial. Musgo de fogo pode ser usado em casos extremos, mas cuidado para evitar que o paciente desenvolva um vício. Se a medicação fracassar, a trepanação do crânio pode ser necessária para aliviar a pressão, geralmente fatal. Tefti entrou no barracão ao meio-dia. Adentrar o interior escuro era como adentrar uma caverna. Ele olhou para a esquerda, onde os outros feridos geralmente dormiam. Estavam todos fora naquele momento, pegando um pouco de sol. Todos os 5 passavam bem, até mesmo o Leighton. Tefti passou pelas fileiras de cobertores enrolados nas laterais do cômodo, caminhando até os fundos, onde Kaladin estava deitado. Pobre homem, pensou Tefti. O que é pior, está moribundo. Ou ter que permanecer aqui atrás, longe da luz? Era necessário. A Ponte 4 estava caminhando em uma corda bamba. Eles tiveram a permissão de retirar Kaladin, e até agora ninguém tentara impedi-los de cuidar dele. Praticamente o exército inteiro ouvira Sadeas entregar Kaladin ao pai das tempestades para julgamento. Gaz também fora ver Kaladin. Depois bufara, achando graça. Ele provavelmente diria aos superiores que Kaladin estava prestes a morrer. Homens não viviam muito com feridas como aquelas. Ainda assim, Kaladin persistia. Soldados faziam questão de tentar dar uma olhada nele. Sua sobrevivência era incrível. As pessoas estavam comentando pelo acampamento. Entregue ao pai das tempestades para julgamento, e então poupado.
um milagre. Sadeas não ia gostar disso. Quanto tempo levaria até que um Olhos Claros decidisse livrar seu luminobre do problema? Sadeas não podia agir abertamente, não sem perder muito de sua credibilidade. Mas um discreto envenenamento ou sufocamento abreviaria seu embaraço. Então a Ponte 4 mantinha Kaladin o mais longe possível de olhos alheios e sempre deixavam alguém com ele. Sempre. Homem tormentoso, Teft pensou, ajoelhando-se ao lado do paciente febril nas suas cobertas amassadas. Olhos fechados, rosto suado, corpo envolto em um número assustador de ataduras. A maioria estava manchada de vermelho. Eles não tinham dinheiro para trocá-las com frequência. Scar estava de vigia no momento. O homem baixo e de rosto vigoroso estava sentado aos pés de Kaladin. Como ele está? Perguntou Teft. Scar falou baixinho. Parece que está piorando. Teft. Eu o ouvi murmurando sobre formas escuras e se debatendo e mandando que elas se afastassem. Ele abriu os olhos. Não parecia estar me vendo, mas viu alguma coisa, eu juro. Esprenos da morte, pensou Teft, sentindo um arrepio. Que Leque nos proteja. É meu turno agora, disse Teft, sentando-se. Vá comer alguma coisa. Scar se levantou, parecendo pálido. Se Kaladin sobrevivesse à grande tormenta e depois morresse de suas feridas, todos ficariam arrasados. Scar saiu do recinto com os ombros caídos. Teft contemplou Kaladin por um longo tempo, tentando organizar seus pensamentos e emoções. Por que agora? Sussurrou. Por que aqui? Depois de tantos terem vigiado e esperado, você aparece aqui? Mas, naturalmente, Teft estava sendo precipitado. Ele não sabia ao certo, só tinha pressupostos e esperanças. Não eram esperanças, eram medos. Ele havia rejeitado os esperantes. E, ainda assim, ali estava ele. Pescou no bolso 3 pequenas esferas de diamante. Fazia muito tempo desde que economizara alguma coisa do seu soldo. Mas guardara aquelas esferas, pensando, preocupado. Elas brilhavam com a luz das tempestades em sua mão. Ele realmente queria saber? Rangendo os dentes, Teft chegou mais perto de Kaladin, olhando para o rosto do homem inconsciente. Seu bastardo, sussurrou ele. Seu bastardo tormentoso. Você pegou um bando de homens na forca e os ergueu só o bastante para que respirassem. Agora vai abandoná-los? Não vou tolerar isso. Ouviu bem? Não vou. Ele pressionou as esferas na mão de Kaladin, envolvendo os dedos frouxos ao redor delas. Então pousando a mão sobre o ventre do rapaz. Depois sentou-se sobre os calcanhares. O que aconteceria? Tudo o que os esperantes tinham eram histórias e lendas. Histórias para tolos, como Teft a chamava. Pura fantasia. Ele esperou. Naturalmente, nada aconteceu. Você é tão tolo quanto eles, Teft, disse para si mesmo. Estendeu a mão para a de Kaladin. Aquelas esferas comprariam algumas bebidas. Kaladin arquejou subitamente, inspirando rápido e forte. O brilho na mão dele se apagou. Teft parou, arregalando os olhos. Fios de luz começaram a se levantar do corpo de Kaladin. Era muito tênue, mas não havia dúvida de que ele estava emanando luz das tempestades, branca e brilhante. Kaladin parecia ter sido banhado em um súbito calor e sua pele fumegava. Ele abriu subitamente os olhos, que também vazavam luz. Kaladin arquejou alto outra vez, e então os fios de luz começaram a se contorcer ao redor das feridas expostas em seu peito. Algumas se fecharam e se curaram. Então acabou.
à luz daquelas pequenas peças gasta. Os olhos de Kaladin se fecharam e ele relaxou. Suas feridas ainda eram feias. Sua febre ainda ardia, mas alguma cor retornara à sua pele. O rubor inflamado ao redor de vários cortes diminuíra. Meu Deus, disse Teft, notando que estava tremendo. Todo-Poderoso, lançado do céu para habitar nossos corações. É verdade. Ele inclinou a cabeça até o chão de pedra, fechando os olhos com força, lágrimas escorrendo dos cantos. Por que agora? Pensou novamente. Por que aqui? E, pelo amor do céu, por que eu? Ele ficou ajoelhado por 100 batimentos cardíacos, contando, pensando, se preocupando. Por fim, ele se pôs de pé e recuperou as esferas, agora opacas, da mão de Kaladin. Teria que trocá-las por esferas com luz. Então voltaria e deixaria que Kaladin as drenasse também. Teria que ser cuidadoso. Algumas esferas por dia, mas não muitas. Se o garoto se curasse rápido demais, chamaria muita atenção. E eu preciso contar aos esperantes. Eu preciso. Os esperantes não existiam mais. Estavam mortos por sua culpa. Se havia outros, ele não fazia ideia de como localizá-los. Com quem poderia falar? Quem acreditaria nele? O próprio Kaladin não compreendia o que estava fazendo. Era melhor ficar quieto, pelo menos até decidir o que fazer a respeito. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.